Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje nós estamos aqui para falar dos rudimentos de Cristo, rudimentos da doutrina de Cristo, mas de maneira simples, objetiva, rápida, só para você. Bem verdade, é uma reflexão. Vamos então, Hebreus capítulo 6, versículo 1, um dos versículos que desmonta as estruturas do sistema religioso. Olha o que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Só essa primeira parte. Essa aqui eu vou fazer um outro vídeo com esse tema aqui, ó. Isso aqui vai ser forte, tá? Mas hoje por isso, deixando. Você tá lendo aí, deixando. Você sabe o que é deixar? É deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Meu amado, obviamente que o texto, que o versículo está dizendo do Jesus de Nazaré. O Jesus, o Cristo, que passou por essa terra, ungido de Deus. Ele veio como judeu para os judeus. Sendo assim, ele teve que cumprir a lei. E no cumprimento da lei tinha todo o fator cerimonial cheio de rudimentos, e o sistema religioso hoje pega esses rudimentos para querer colocar nas pessoas, na vida das pessoas hoje. Não, meu irmão. Olha só, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Por isso que nós afirmamos, dizemos e mostramos que nós não servimos o Jesus de Nazaré. Não servimos. Baseado em quê? Mas antes de nós ir para lá, fica claro isso aqui, ó. Por isso, deixando. Meu amado, você já viu? Eu fiquei 19 anos no sistema religioso. Nunca eles leram isso aqui. Nunca. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Nunca. Jamais eles vão ler. Então, sendo assim, você percebeu isso aqui. Então, nós temos que entender Romanos. Aí nós vamos para Romanos para mostrar que nós não servimos o Jesus de Nazaré. Romanos, aqui, isso, Romanos capítulo 7, o versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É isso aqui que o sistema religioso não entende. Eles não entendem, obviamente, nós já sabemos os porquês que eles não dão ouvido ao evangelho, mas isso é para outro vídeo. Olha o que o versículo está dizendo. Assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, Cristo morreu na cruz para que todos morressem nele também para a lei. Todos morreram ali no primeiro século, principalmente falando dos judeus e dos gentios também. Olha só. Nós estamos mortos para a lei, meu irmão. Nós estamos mortos, não tem nada disso mais. Pelo corpo de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo. Jesus morreu na cruz. Quando eu pego os rudimentos e aplico na vida das pessoas, eu estou dizendo que Jesus morreu em vão. Se eu digo, por exemplo, que as pessoas têm que se batizar em águas, eu estou dizendo que Jesus morreu em vão. É um rudimento, meu irmão. Então, para ficar bem claro, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, por que se eu estou morto para a lei, por que eles estão querendo colocar leis na nossa vida? Para que sejais de outro. Nós não servimos o Jesus de Nazaré, nós servimos outro. Quem? Então nós somos de quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você só consegue dar frutos para Deus se você pertencer ao Jesus ressuscitado. E uma coisa que eu quero frisar aqui, já que eu citei um dos rudimentos, que é o batismo em águas, uns dias atrás, eu falei
com uma pessoa que o batismo era um rudimento, né? E que era um cerimonial de purificação. Ele falou, não é de jeito nenhum, que não sei o quê. E um doutor, eles não conhecem, meu amado, nem isso aqui, ó. Essa coisa aqui é muito simples aqui. Vamos lá. João, capítulo 3. Vou ler aqui. Esse programinha aqui é bom, tá? Você pode ficar firme que nós vamos chegar lá. Olha só, vamos juntos. Preste bem atenção agora. Olha só que chique. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca de quê? Da purificação. Eu disse que um dos rudimentos da doutrina de Cristo, de Jesus de Nazaré, era o batismo em águas, que o batismo em águas era um cerimonial de purificação. Ele falou, não, porque não sei o quê, que não... Olha só, meu amado, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus, acerca de quê? Da purificação. Mas que purificação é essa? Vamos para o próximo versículo. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Esta foi a questão levantada. Porque, olha só, ele estava batizando. Aí se você analisa o versículo 25, 26 e o restante do texto, porque eu não vou fazer vídeo muito longo aqui, você vai ver claramente que o batismo era uma cerimônia de quê? De purificação. Então, se eu prego o batismo em águas, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não prestou para nada. Eu estou dizendo que é a água que purifica e o sangue de Jesus não purifica. Aí, meu irmão, aí é além de heresia, é coisa demoníaca, é diabólico. Porque a água era um símbolo, era um ritual, era um rudimento da doutrina de Cristo que simbolizava purificação. Porém, Jesus morreu na cruz e pós o ano 70 fica claro que é o sangue de Jesus que nos purificou. Que eu falo nos porque hoje nós somos participantes dessa bênção, mas purificou todos do primeiro século e atingiu nós que estamos aqui cá na frente. É exatamente por isso que eles não leem, tem medo desse versículo aqui, ó. É por isso, nós terminarmos, jamais eles vão concordar com esse versículo. Ou com toda a Bíblia também, né? Com toda a Bíblia. Mas eles fogem deste versículo. Hebreus, capítulo 9. E o versículo, vem comigo, o versículo 26. Vamos ler junto para terminar. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas as vezes desde a fundação do mundo. Se o batismo fosse ainda em águas e daquela maracutaia, aquela franciscamento, aquele urucubacamento, meu irmão, é a linguagem aqui mesmo, tá? Do meu dicionário. Ainda estivesse de pé, Jesus tinha que morrer todo dia, muitas vezes. Padecer muitas vezes, desde a fundação tem que morrer uma vez, duas, todos os dias tinha que morrer, porque a água era um símbolo de purificação e o povo nunca estava purificado. Mas agora, não é agora no século XXI, agora, lá no primeiro século, na consumação dos séculos, os séculos foram consumados há 2000 anos atrás aproximado, uma vez se manifestou, quantas vezes Jesus precisou se manifestar? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o quê? O pecado. Para aniquilar o pecado. Meu querido, é o sangue de Jesus, não é água mais. Se você está na água, você ainda é batismo na água e não sei o quê, é porque você não crê na obra de Cristo. Jesus, no sangue dele, ele, de uma vez por todas,
Não necessita mais você passar pelas águas, porque Jesus se manifestou uma vez para o que? Aniquilar o pecado. Que assim seja no seu coração, entendendo que precisamos de deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais rudimentos? Aquilo que as igrejas evangélicas pregam dia e noite. Dia e noite. A Bíblia está dizendo para deixar. Fui! Um forte abraço e meu muito obrigado.